dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos os seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Toda a experiência das Sagradas Escrituras dá testemunho da palavra e da voz de Deus que ressoa em tudo aquilo que existe. A voz compreendida como algo mais do que a pronúncia de um som, é o que nos caracteriza enquanto pessoas. A voz de quem nos ama, a voz de quem nos dá um conselho que nos devolve a nós mesmos, a voz que lança luz aos nossos sonhos. É isso que nos caracteriza enquanto pessoas. Nós emprestamos da nossa alma na medida em que nas nossas palavras transborda a nossa interioridade. Toda a Sagrada Escritura dá testemunho do amor de Deus que cria tudo aquilo que existe a partir da voz que acompanha a sua palavra. É esse o início de tudo no livro do Gênesis. O Senhor diz, faça-se, e o seu dizer é capaz de despertar do nada, fazendo aquilo que não era ser chamado à existência. A voz do Senhor organiza o caos das águas. A voz do Senhor chama a existir, como nos vai lembrar Judite no seu cântico de louvor a Deus. Eis, Senhor, que vosso sopro de vida enviastes, e eis que tudo passou a existir. Assim como nos vai lembrar também o livro de Crônicas, não existe uma coisa ou pessoa que resista à vossa palavra. A palavra de Deus, a sua voz, o seu sopro, que despertou tudo aquilo que existe, o sopro emprestado ao boneco de barro, que a partir deste sopro passa a existir. É a palavra que continua a ecoar em nossos corações e também na beleza do criado. Quando nós olhamos para uma obra, como a beleza da imagem de Nossa Senhora da Piedade, esculpida por Aleijadinho, sem mesmo tê-lo conhecido, vemos impressões da sua alma, da sua dor, a sua dor de canceriano, que se deixa transbordar naquilo que reproduz na obra de arte. Tanto mais a criação. Quando nós vemos os pássaros, as plantas, as pedras pirracentas da Serra da Piedade, ali está a voz de Deus, que inclusive no contraditório comunica o seu amor. Cada obra dá testemunho do autor que fez, portanto, se tudo aquilo que existe vem dos sopros dos lábios do nosso Deus, tudo aquilo que existe e é bom, e nós como seres humanos fomos feitos muito bons. Damos a conhecer a voz de Deus. Estejamos atentos, irmãos e irmãs, em tudo aquilo que existe, em cada gesto despretensioso, na generosidade e na heroicidade do martírio diário do nosso cotidiano. O Senhor continua a dizer, a falar, a criar. E é isso que nós declamamos no Salmo 18, 19. Seu som, Senhor, ressoa e se espalha em toda a terra. Toda a terra dá testemunho deste som, desta palavra e deste amor de Deus que ecoa em tudo aquilo que existe, não é?
O som só é possível porque ressoa, porque torna-se ressonante na matéria. Tanto mais a palavra de Deus deve ressoar-se em nossas almas. Aquilo que é som dirigido no Antigo Testamento, que desperta as coisas do nada, o ruar dos lábios de Deus que adentra as narinas do homem, e este homem torna-se nefesh, ser vivente, ser que passa a existir, deixa de ser escutado por conta do pecado. Não há palavra melhor para traduzir o pecado do que o ensurdecimento. Lá onde nós perdemos a capacidade de nos escutar uns aos outros, lá onde nós não nos deixamos encantar pela sinfonia da natureza e pela chuva que desce do céu provocando a fecundidade da terra, expulsamos Deus do nosso coração. A eternidade de Deus circunscreve-se no orvalho, na chuva que cai, na beleza das flores, no entardecer, no choro da criança. Em tudo isso é Deus comunicando a nós o seu amor, a sua graça e a sua palavra de salvação, não é? É por meio desta palavra dirigida em direção a nós que nós somos salvos. Esta palavra de Deus dirigida a nós, como vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, é como aquele som que um noivo dirige à sua noiva e a constitui. Quem de nós já não foi visitado nos ouvidos por um som e por uma palavra de amor e pôde, a partir deste dizer, alcançar novo ânimo? Assim diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. A palavra de Cristo é que constituiu a igreja e fez dela uma esposa perfeita e puríssima, sem mancha, uma esposa sem defeito. Tanto cada um de nós que faz parte desta igreja, deve deixar-se todos os dias, a cada amanhecer, na dureza, no cansaço do cotidiano, ser alcançado por esta voz, pela palavra de Deus e pela palavra de Cristo. Certamente Deus fala continuamente, fala sem cessar, fala com a eloquência do balbucio de uma criança. Não estejamos nós anestesiados ao Deus que quer nos provocar com aquilo que diz. É no Evangelho que nós tomamos consciência, particularmente a partir do prólogo do Evangelho de São João, que esta palavra que criou tudo aquilo que existe torna-se carne e veio morar entre nós. É Cristo o Verbo, a palavra eterna do Pai. E em Cristo tudo foi criado e Ele se revela a nós como um homem que se mistura com nossas paixões, com nossas enfermidades, um homem que se mistura com a nossa natureza e torna-se não só palavra, mas testemunho de amor em Nazaré da Galileia. A multidão que escuta a palavra de Cristo e vê nele um ensinamento muito mais profundo do que o apego à lei dos fariseus e dos mestres da lei, já que Cristo falava com uma voz que tem autoridade, voz que é exousia, voz conforme a essência e que ecoa dentro dos nossos corações, mesmo antes que nós existamos. Quando eu era formado no ventre de minha mãe, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, diz o Salmo 138, 139. Esta voz torna-se pessoa, amor, rosto de suor e de lágrimas na pessoa de Jesus Cristo. Voz que pode ser tocada, como escutamos no Evangelho que acabamos de proclamar, e que ao ser tocada cura. Cura por aquilo que diz, cura pela sua proximidade, cura porque é Deus conosco, profundamente solidário a nós, cura porque é pastor à procura da ovelha que se perdeu, e todos nós nos perdemos naquele dia no jardim, e é Cristo, o verdadeiro jardineiro, o esposo das nossas almas, quem nos vem encontrar com sua voz e com a sua palavra. Mas é pertinente a pergunta de Judas no capítulo 14, versículo 28 do Evangelho de João. Tendo ele se encantado pela voz do Cristo, a ele se dirige: Senhor, como tu te explicas que te manifestarás a nós e não ao mundo? Porque de fato, irmãos e irmãs, é possível que tenhamos um encontro entusiástico e superficial com a voz de Jesus Cristo. É possível que nós nos apaixonemos por Ele
e ao estarmos apaixonados por Ele, emprestemos à nossa língua juramentos que não seremos capazes de cumprir. E o que é que nos dará a possibilidade de sermos fiéis, estarmos sempre atentos à palavra que Deus nos dirige? É a resposta que Cristo dá a São Judas Tadeu. Judas, quem me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos e nele faremos a nossa morada. Que expressão bela esta do Cristo. Aquele e aquela que verdadeiramente amam a Jesus Cristo, eu e você, nós, se amamos verdadeiramente a Jesus Cristo, guardamos em nosso coração a sua palavra. Palavra que nos criou, palavra que nos constituiu como filhos adotivos, palavra que uma vez guardada no interior das nossas almas, é capaz de vir fazer a trindade inteira dentro de nossos corações. É essa pergunta dos fariseus no capítulo 16 do Evangelho de Lucas: onde é que há de se manifestar o reino? E Cristo diz a eles e a cada um de nós: o reino está dentro de vós. Onde quer que a palavra de Jesus Cristo provoque entusiasmo, onde quer que a palavra de Cristo transforme, onde quer que nós nos deixemos seduzir por Deus e que esta palavra inicie em nós um movimento de cura e um movimento de graça, cabe a trindade inteira. O céu inteiro cabe no coração daquele que guarda a voz e a palavra do nosso Deus. É isso que Cristo veio transmitir. Veio transmitir a palavra que é Ele mesmo, que criou tudo aquilo que existe e veio se manifestar a nós. A palavra se fez carne e veio habitar entre nós. E nós, uma vez que guardamos esta palavra, nos fomos a anunciar com nossos lábios, mas também com nossa vida, a palavra que nos encantou. E é isso que quer dizer apóstolo, né? Em primeiro lugar, e no sentido estrito, é Cristo que é o apóstolo do Pai. Na etimologia grega, apótelos, a partir de, enviado a partir de. Cristo é o enviado para anunciar o ano da graça, libertar os cativos, o enviado para dirigir a boa nova aos pobres, para devolver a vista aos cegos e para curar aqueles que estão coxos. Mas, uma vez que ele comunica ao mundo o amor do Pai e a sua misericórdia, cada um de nós que deixa-se encantar por ele, torna-se também discípulo, apóstolo dele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, é este movimento da trindade parte a voz em direção a nós, é Jesus Cristo. Esta voz nos encanta e, uma vez gestada dentro de nós, nos coloca a dizer e a anunciar aquilo que do Cristo escutamos. Nós celebramos os apóstolos porque os apóstolos nos garantem a autenticidade da tradição. Mas hoje, nesses tempos de guerra, podemos ter a impressão de que a tradição tem a ver com coisas que nós guardamos. Podemos imaginar que tradição significa guardar todos os versículos da Bíblia, ter o código de direito canônico compilado na cabeça, saber o catecismo de trás para frente, mas aquilo que está no grego, o paradidonai, de onde vem a palavra tradere do latim, de onde vem tradição, e esta missão dos apóstolos tem a ver não com a comunicação de um preceito, de um rito, de alguma coisa que alguém nos disse. A tradição envolve sempre o engajamento, o dom pessoal daquele que comunica. Quando uma mãe ensina a sua filha, o seu filho, a riqueza da fé, ali está o paradidonai, o tradere, a entrega não de um conceito, não de uma doutrina, mas a entrega de uma experiência especial e deslumbrante de intimidade, de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Particularmente, os apóstolos foram associados a Cristo, aos 12, para anunciar a todo o mundo aquilo que tinham experimentado do Senhor, para comunicarem aquilo que tinham visto e ouvido da parte de Cristo. E cada um de nós, na mesma esteia dos apóstolos, como sendo de alguma forma sucessores seus, dos homens e das mulheres que por primeiro se encantaram com Jesus em Nazaré da Galileia, temos que nos dispor a transbordar em nossa vida, em nosso sorriso, tudo aquilo que escutamos
da parte do Senhor. Quero assim terminar dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, todo o universo é como uma grande partitura, como uma grande cifra no qual está inscrita a melodia do amor de Deus. Mas nos recordemos daquilo que se encontra lá no livro da Sabedoria, capítulo 9, que o saber e a palavra de Deus o ser humano modelou para ser rei da criação e para regê-la com justiça, com paz e com ordem. Assim como os apóstolos foram regentes da partitura, da melodia do amor de Jesus de Nazaré, nos disponhamos também, todos nós, a fazer de nossa vida, de nossa caminhada dentro da igreja, de nosso abraço, de nosso afeto, de nosso suor e de nossas lágrimas, a grande execução da obra, da poesia infinita do amor de Deus e desta sinfonia que a todos encanta e que promete o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Tá aí, meu Pai, irmão, Todo-Poderoso. você viu aí a homilia de hoje? Fica com Deus.